Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Vamos lá, são 22 horas e 53 minutos na capital da República. Eu estava muito indisposta hoje à tarde, preparei aqui o estudo, eu não estou podendo escrever, vocês estão vendo que eu estou aqui com o braço na tipoia, o dia inteiro, o braço na tipoia, dói ainda um pouco o braço, às vezes dói um pouquinho o ombro. E o pé, né? O pé, eu tô na bota ortopédica, acabei de tirar ela agora, subi, vim para minha casa. Mas graças a Deus está tudo bem. Tem dia que eu tô mais indisposta, porque durmo mal, né? Eu só tô dormindo desse lado. Eu acordo com o olho inchado, um papo aqui embaixo do olho, porque só amassando o rosto e o corpo desse lado, né? Do lado esquerdo. E eu, para escrever, botar o braço em cima da mesa e ficar aqui escrevendo, 3, 4, 5 folhas, realmente é muito desgastante para mim, é muito dificultoso. Então, eu estou separando aqui nos livros os trechos que eu quero estudar com vocês, mas eu não queria deixar passar. Eu sei que alguns falam, não, descansa e tal, não se preocupa, você tem que fazer repouso. Mas eu não quero que vocês desanimem, não quero que o grupo debande, não vai ter mais estudo, o Celé está assim, não. Então, enquanto eu puder, se não puder na sexta, que seja no sábado, que seja no domingo, eu vou tentar, não estou prometendo, mas eu vou procurar entregar para vocês o estudo, tá bom, gente? Me ajudem em oração, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe por que eu estou passando por essa dificuldade, né, no meu físico, na minha saúde, né, e Deus sabe como que está, né, o coração da gente. Eu acho que vocês sabem que o nosso irmão Elinho, né, acabou não resistindo, depois de uma luta muito grande para conseguir que o juiz obrigasse, né, o plano de saúde dele, não quero falar aqui, a autorizar, né, a cirurgia. Acabou que ele não resistiu, isso para mim também foi um baque muito grande. Eu fiquei muito abalada emocionalmente, né? Porque a gente lutou para que ele pudesse sair bem dessa cirurgia. Mas todos os planos de Deus, eles são perfeitos, é a palavra de Deus que garante isso. E quem somos nós para duvidar de todo o planejamento que Deus tem para cada um de nós? Para cada um Deus tem um planejamento. Deus sabe para que eu levei esse tombo, virei o pé, levei o tombo, desloquei o braço uma vez, desloquei uma segunda vez, com 3 dias de espaço, e por que agora eu estou nessa terça-feira que vem agora, eu vou fazer ultrassonografia do pé e do braço, para saber se rompeu algum ligamento no pé, ou no braço também, se rompeu. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E eu vou repetir aqui pela enésima vez, né? A promessa que nós temos de Deus não é que nós não passaríamos pelas mesmas coisas que o ímpio passa. Não, nós passaríamos as mesmas coisas, sabe? As mesmas coisas, doenças, morte, perdas financeiras, perdas emocionais, perdas de familiares, né? Um tombo que machuca a gente, não é isso? É cirurgia que de repente a gente tenha que passar. Deus faz com que chova, né, sobre os justos e os injustos. Qual é a diferença, então? A diferença é que ele passa com a gente. Essa é a grande diferença. E você quer passar sem Deus ou com Deus? Né? A minha palavra é a palavra de Moisés. Quando Deus falou assim, Moisés, vocês vão, eu vou dar a terra prometida para vocês, os anjos vão estar acompanhando vocês, mas eu não vou não. E o que Moisés falou? Senhor, se o senhor não vai, também não arredo o pé daqui, eu também não saio daqui. Então a grande bênção que nós temos sobre a nossa vida não é que nós não vamos passar essas pregações mentirosas, que diz que, né, você vai ver, sua vida vai mudar, que vai ser mar de rosas. Isso é mentira, tá? A Bíblia diz que nós vamos passar, mas a diferença é que ele vai passar junto com a gente, não é isso? Essa é a grande diferença. Então vamos lá. Eu fiquei devendo para vocês na semana passada, isso aqui é desconfortante, porque ele fica me empurrando no pescoço, aí eu fico com dor no pescoço, dor nas costas, é complicado. Então eu tenho que ficar botando mais largo, botando para lá.
Na semana passada, nós terminamos o nosso estudo falando que Lameque, não é isso? Lameque, que era... que era o... deixa eu puxar aqui, gente. Gênesis, no capítulo 4, né? A gente viu que Caim edificou uma cidade chamada Enoque, o nome do seu filho, e Enoque gerou Irade, Meujael, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Então, nós temos aqui, eu acho que eu até falei semana passada errado, né? Que eu falei que Lameque seria neto de Caim. Não é, não, porque Caim teve Enoque, seu filho. A Enoque nasceu Irade, então é neto. Irade gerou Meujael, bisneto. Meujael gerou Metusalém, trineto, acho que é, né? E Metusalém gerou Lameque. Então, Lameque é quarta geração. Quarta ou quinta, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, quarta. Quarta geração de Caim. Quarta geração de Caim. E a gente viu que Lameque, foi assim que a gente terminou na semana passada não, acho que foi na outra, né? Nós vimos que Lameque, ele era um homem muito presunçoso e ele entendeu que se Caim foi vingado 7 vezes, então Lameque seria vingado 70 vezes 7. Aí nós vimos desse texto aqui que pode ter acontecido, né? Quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre perdão, ele diz não 7 vezes, mas 70 vezes 7, tenha saído desse texto aqui, né? Dessa passagem onde Lameque diz isso. E nós vimos também que Lameque, ele quer fazer valer na vida dele a mesma bênção que Deus deu a Caim. E eu falei para vocês, mas não é desse jeito, né? Ele falou, se Caim, né? Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque vai ser 70 vezes 7. Ele se achava muito poderoso, né? Muito metido. Mas eu falei para vocês, naquele dia eu não tinha condição de encontrar o texto, eu falei, vou ficar devendo e vou trazer para vocês o texto onde diz o número de gerações que Deus abençoa. E nós iríamos, então, saber se Lameque falou certo, falou errado. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 7 diz assim, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha só, até quantas gerações? Até 1000 gerações. Tá? Deus guarda a aliança e a misericórdia, mas ele faz isso aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso é muito importante. A outra passagem que nós temos é Êxodo capítulo 20, versículo 6. Essa tradução que eu puxei aqui, ela até não é uma tradução assim, é a tradução que eu gosto, mas nesse texto aqui ela não foi uma tradução muito fiel. Ela diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Esse milhares aqui é dando ideia de gerações. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, nós estamos vendo que Lameque foi muito presunçoso aqui, achando que se Deus protegeu Caim, então Deus protegeria também a ele muito mais vezes do que Caim. Nós vimos que Lameque é a 4ª geração de Caim, né? 4ª geração de Caim, e Deus diz aqui nesses textos que a gente acabou de ler, que ele guardaria a sua aliança e misericórdia até 1000 gerações. Mas existe ainda hoje uma condição. Qual é a condição sine qua non? Condição sine qua non é muito usada no direito para dizer assim, a condição que não se abre mão, condição como é que chama? Condição incondicional. Um negócio mais ou menos assim. Condição sine qua non e condição imprescindível. Qual é a condição? Que a pessoa, né,
até 1000 geração, daqueles que guardam, amam e guardam os seus mandamentos. Dos que guardam, amam e guardam os seus mandamentos. Então, Lameque não se enquadrava nisso aqui, né? Ele era a 4ª geração, tá? Mas ele não guardava e não amava o Senhor e não guardava os mandamentos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a partir de Caim, a partir do homicídio de Caim, dali para frente é uma balbúrdia só. É uma balbúrdia só. O pecado, deixa eu botar aqui porque senão eu não vou conseguir passar direitinho para vocês. O pecado, ele havia entrado na raça humana e não demorou para a corrupção que se originou, né, com o pecado de Adão e Eva e o pecado de Caim, se espalhasse e contaminasse toda a criação de Deus. Como um tumor canceroso ou cancerígeno, o mal infectou a civilização e por onde passou trouxe a morte consigo. Foi isso que aconteceu a partir de Adão e Eva e depois Caim, né? Agora a gente já vê aqui Lameque, vocês estão vendo? Matei um homem, como é que ele diz aqui? Deixa eu ver aqui. Tá longe. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Eles matavam por nada também, tá vendo? Matavam por nada, a gente tá vendo Lameque aqui, tá? O que a gente pode entender é que esses que Deus colocou na terra, né, para cultivar, foi como ele disse para Adão, esses vice-regentes de Deus na terra, criados que foram a imagem de Deus, eles não conseguiam nem gerenciar a própria vida deles, quanto mais a criação divina. Deus não falou para Adão, crescei, multiplicai e cuide da terra. Como é que Deus falou? Peraí, gente, deixa eu pegar aqui. Para ser bem honesta. Aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Paciência aqui comigo, tá? Aqui Deus está procurando, foi a queda no 2. Aqui o osso do meu osso, carne da minha carne. Era aí que eu estou chegando. Quando Deus fala, que está dizendo que ele não poderia comer da terra da árvore, né? Eu quero onde Deus fala, crescei e multiplicai, enchei a terra. Espera aí, gente, paciência, tá? Tenha paciência aí comigo. Tá. Ter ouvido você, meu... Em fadiga ela produzirá não achei, depois vocês achem aí e coloquem aí no grupo a passagem onde Deus dá ordem a Adão para que ele e Eva, ele dá essa ordem, crescer e multiplicar e encher a terra, né? E deu a Adão a tarefa dele trabalhar a terra para viver, né, do seu sustento dali. Então, olha só, a partir desse momento aí, com o pecado que entrou na criação de Deus, o homem nem conseguia cuidar dele mesmo, muito menos da criação de Deus, daquilo que Deus criou e que falou com ele que era para ele guardar, zelar, plantar e colher, tá? Então, vamos pensar aqui que essa parte que a gente está lendo agora do capítulo 4, desde o Éden até aqui, nós podemos contar aqui que é uma seção que abrange mais de 1500 anos da história humana, um período obscurecido pelo pecado e pela tristeza.
No entanto, é quando a noite está mais escura que as estrelas brilham com mais intensidade. É quando as perspectivas são mais sombrias que olhar para cima nos alenta mais. Então, o que esse autor aqui, esse autor desse livro, né, que vocês já sabem que eu leio e passo o estudo para vocês, o que ele está querendo dizer aqui? No meio desse turbilhão de coisas, de acontecimentos, Deus protege Caim para que esse crescer e multiplicar pudesse se cumprir, né? Não ficar só com Adão e Eva. Mas olha só, isso tudo que vem acontecendo em razão do pecado de Adão e Eva e do pecado de Caim. A gente chega num Lameque, que é um homem mau, é um homem endurecido, é um homem sem coração, é um homem violento, que por qualquer coisa ele mata. Mas aí quando a gente pensa assim, puxa vida, essa criação de Deus, então, isso aí desgringolou e acabou. Como que vai ter agora, como que vai surgir agora pessoas que possam fazer a vontade de Deus, que cumpram a vontade de Deus, pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham dignidade. Como é que isso vai acontecer se a geração que veio depois de Adão e Eva é uma geração maligna? É uma geração do mal. Aí, nesse livro, a gente viu aqui, né? Quando as coisas estão mais obscuras, é hora de olhar para cima, né? Porque virá de Deus alguma saída, algum recurso. É o que nós vamos estar lendo hoje em Gênesis capítulo 4, nos versículos 25 e 26, para fechar aqui o capítulo 4. Então, diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher. Vai falar, pelo amor de Deus, Adão e Eva não tinham, não transavam? Não, gente, né? A história foi caminhando, a gente mesmo chegou à conclusão que tudo indica, né? A gente pode falar com uma certa precisão de que Adão se casou, que no versículo 17, e Caim teve relações com sua mulher, que a sua mulher provavelmente ou era sua irmã ou era sua sobrinha, não é isso? Então, as gerações desde Adão, elas foram nascendo, foram crescendo, porque Adão e Eva tinham as relações, e depois o seu filho, Caim, também, né, encontrou uma mulher e teve relações com ela. Aqui ele está continuando a história, ele diz assim, continuando a história para dizer sobre esse novo filho que eles vão ter aqui. Então diz assim, Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Aí diz assim, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui a gente tem duas coisinhas muito interessantes que eu quero partilhar com vocês. Primeiro, desde a saída do jardim do Éden, não se invocava o nome do Senhor. Como é que é isso? As pessoas não adoravam a Deus, não buscavam um relacionamento com Deus. É nisso aí que ele está querendo dizer, não invocava. Não é que não sabia da existência de Deus, não. Ele sabia da existência de Deus, mas eles não invocavam Deus como a gente invoca. A gente não invoca? Tudo para nós, a gente não se volta para Deus? A gente não sabe da existência de Deus e quer ter um relacionamento com Deus? A gente não quer saber o que Deus quer que nós façamos para agradar-lhe? Pois é, até Enos isso não acontecia. Sete foi o filho que aqui na Bíblia está registrado que Adão e Eva tiveram no lugar de Abel que Caim matou. E quando Sete se casou e teve um filho, foi a partir daí, então a partir de Enos, que começou a ser invocado o nome do Senhor. Então, o que a gente pode entender
com esse nascimento aqui de Sete? É que Sete, pelo que a própria Eva fala aqui, Sete é um recomeço na vida de Adão e Eva. É um recomeço, eles tentam agora um recomeço. Mas então é verdade mesmo que eles não se relacionavam nesse tempo todo. Não, relacionaram e tiveram filhos. Filho, masculino, homem, foi Sete. Sete foi esse filho. E é muito interessante aqui, e por que isso é relatado na Bíblia? Mas e as filhas? As filhas não entraram na Bíblia. A gente já sabe que não entrava mesmo. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Aqui, quando ela fala outro descendente, ela está falando assim: Deus me deu um filho. Deus me deu um filho. É interessante aqui, o único raio de esperança nesse tempo aqui que a gente está lendo, nesse início, né, de criação mesmo, de nascimento da raça humana, né, através de Adão e Eva e de Caim e dos filhos de Caim, tá? Então o único raio de esperança naquele tempo de escuridão era a promessa que Deus havia feito, olha só, lá atrás para Eva, né, de que um descendente da mulher, um redentor, nasceria dela, da mulher, e que venceria a serpente. Isso está em Gênesis 3,15. Agora, olha só, a importância do nascimento de Sete. E por que não se fala nas filhas de Adão e Eva, mas fala agora em Sete? Por causa dessa promessa, que era de um descendente da mulher, quer dizer, de um homem, de um filho homem, né? É que sairia o Redentor que venceria a serpente. Agora, Abel estava morto, porque Caim matou Abel. Então, Abel não podia gerar filhos. Caim, o homicida incrédulo, havia deixado o seu lar, a sua casa, para construir uma cidade na terra de Nod, a gente já viu sobre isso, a leste do Éden. Nod queria dizer exatamente isso: fugitivo, refúgio, essas coisas todas, andarilho, isso aí, né? A gente já falou. A promessa de Deus iria mesmo se cumprir? Como que iria se cumprir em Eva a promessa de Deus, já que Caim fez o que fez, saiu fora da cobertura materna e paterna, e Abel estava morto? Então, como essa promessa, né, se cumpriria? Aí, vamos lá. Como nós sabemos, Deus é soberano em todas as coisas, e os planos de Deus jamais serão frustrados pelos caminhos insensatos e pecaminosos que a humanidade possa tomar. A gente está vivendo hoje, meus irmãos, eu não vou demorar muito não, tá? Para mim está difícil a luz aqui para fazer a leitura. Nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje, e eu vou falar isso, não sei quanto tempo mais vão permitir que eu fale, uma situação que a gente fica pensando: meu Deus do céu, será que o Senhor não tem planos para nós? Será que os planos e as profecias bíblicas, elas não vão se cumprir na nossa vida? Porque a gente, está vendo, né? Está vivendo um momento de tanta maldade, né? De tanta corrupção, não é isso? De tanto desapego pela vida, e a gente pensa assim: acho que Deus não tem planos para o Brasil, não tem planos para nós. Meus irmãos, vamos entender uma coisa: não há nada, vezes nada, que possa impedir o plano de Deus, que possa impedir projetos de Deus, que possa fazer Deus parar com aquilo que Ele disse que ia fazer. Não há nada. Deus disse que do descendente da mulher, e Ele disse isso para Eva, do descendente da mulher, Eva. Então, assim, de você, Eva, vai sair aquele que vai ser o Redentor e que vai pisar a cabeça da serpente.
quando nós vamos estar vendo descendências aqui, né? Genealogia, descendências, genealogias, e vocês vão ver já no capítulo 5, quando já vamos terminar hoje o 4, e nosso próximo encontro vamos entrar no 5, nós vamos ver que nem Caim nem Abel entram na genealogia de Adão. Não entra. Mas por que não entra? Abel porque morreu. Abel morreu, está morto, não entrou. Caim porque ele foi o filho rebelde, insensato, pecaminoso, homicida. Ele não é mais encontrado na Bíblia. A Bíblia não fala. Olha, gente, eu estou fazendo uma afirmação, mas eu exatamente estou fazendo uma afirmação em cima do conhecimento que eu tenho, de leituras que eu fiz. Eu não fui estudar agora para ver isso, mas eu desafio vocês a estudarem. Procurem genealogias que mostrem. E Adão gerou. Como é que fala quando é genealogia? Peraí, deixa eu ver no capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu tantos anos, gerou filhos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Eu já estou lendo aqui os três primeiros versículos do capítulo 5. Percebeu? Na genealogia de Adão já não entra Caim, não entra Abel. Então Sete vai ser esse que da descendência, que é descendente da mulher, de Eva, e da descendência deles, não sei quantos anos depois, né? Não sei quantos anos depois, vai sair o Redentor que vai pisar a cabeça da serpente. Quem é esse? É Jesus. Quando nós estivermos olhando a genealogia de Jesus, a partir de Adão, nós vamos ver lá. Tá vendo? Nós vamos ver Adão com Eva, né? Porque a Bíblia não fala que Adão teve outra mulher. Adão com Eva, a genealogia dele, que veio como sendo Sete, seu primogênito, e dali Sete que gerou tanto, até chegar em Jesus. E vamos ver também a genealogia de Maria, né? E vamos ver que Jesus é descendente real, direto de Maria. Adão e Eva, Maria, de Eva, né? na genealogia de Maria. Então, Deus, ele planejou, e tudo que ele planejou, ele vai realizar. Eu estou lendo um livro, estou aproveitando, né, que eu estou nessa dificuldade aqui. Eu peguei um livro que eu já tinha algum tempo, já tinha lido algumas páginas dele, eu falei, agora eu vou terminar de ler esse livro. E estou caminhando mesmo para terminar, já li mais da metade do livro. E ele fala assim, estamos vivendo no fim dos tempos. Esse é o livro. Vocês sabem que esse é um assunto de meu interesse, então eu estou lendo esse livro. Então, nesse livro ali, agora deixa eu lembrar porque que eu fui entrar nesse livro. Nesse livro ali, a gente vê 172 profecias que a Bíblia falam, né, sobre o fim dos tempos. E todas essas profecias, ou a maior parte delas, né, eu acho que as 172 profecias que ele aponta ali no livro já se cumpriram. Existem outras, né, para se cumprir, que faltam poucas agora para se cumprir para a segunda vinda de Jesus. Nada impede a vinda de Jesus. Muito pelo contrário, muitos acontecimentos, até ruins, com a nação de Israel, eles aconteceram, tá? para cumprir, ou como cumprimento do plano de Deus para o povo de Israel e para as nações gentias, que somos nós, que passassem a servir e a adorar a Deus. Então, Sete nasce como sendo esse filho, esse raiar de sol, raiar de esperança, tá? No meio de uma nação que ainda não era nação, né? No meio de um grupo de pessoas, de um povo que era um povo completamente
fora da vontade de Deus, fora dos desejos de Deus, tá? Então, nada podia impedir o plano de Deus. Deus é soberano em todas as coisas, seus planos não são frustrados pelos caminhos insensatos e pecaminosos da humanidade. Pelo fato de ser o Deus soberano, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso está em Efésios 1:11. Muitas vezes a gente pode não entender a vontade de Deus, né? A gente pode não assim, Senhor, por quê, né? A gente gosta de perguntar por quê. Na realidade, a gente ia perguntar para quê. Eu tô nessa luta minha aqui, né? Braço na tipóia, doendo, pé na bota e dói, às vezes dói muito, às vezes para dormir eu tenho que tomar remédio de dor, contra dor, e eu não me dou bem, eu tenho não é alergia, mas eu tenho um negócio com remédio de dor que me dá muito sono, então eu evito, mas a pergunta não é, Senhor, por quê? É o Senhor, para quê? Aonde o Senhor está trabalhando a minha vida, o meu caráter, a minha santificação com este tombo que eu levei, né? Então, é isso aí que a gente tem que perguntar, tá? Porque os planos de Deus, eles são feitos de acordo com o conselho da vontade de Deus. E ele não faz nada sem ter um motivo, tá? Sem ter um para quê. Né? Ele fez ou agiu desta forma. Então, Gênesis 5 vai ser, desculpa, é a primeira genealogia das Escrituras, tá? E ele se apresenta ali como o livro da genealogia de Adão. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos estar vendo isso. E nós vamos ver que Sete foi o filho, na realidade, agora, é o filho que vai dar continuação à descendência de Adão, tá? Adão e Eva. É ele, a partir dele, tá? E nós vamos ver, estudando o capítulo 5, que com a invocação, com o filho de Sete, do nome do Senhor, começa a surgir um grupo, um segundo grupo de pessoas, agora já não ímpias, mas um grupo de pessoas que começa a buscar a vontade de Deus e começa a servir a Deus. Estão entendendo bem? Então tá. Semana que vem, se eu não apresentar o estudo, você já sabe que eu estou sem condição. Tá bom? Pode ser na sexta, se Deus me der graça, pode ser no sábado, tá? Ou de repente até no domingo, tá bom? Esse vai ficar para o sábado, apesar de ainda ser sexta-feira, amanhã eu posto aqui para vocês. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.